Vamos lá. Então, como nós íamos começar a falar, né, sobre os elementos, né? O que a gente extrai dos elementos? Os elementos que eu tô falando é o fogo, o ar, a terra e o ar, tá? Bom, do fogo a gente extrai a alimentação, né, o calor, né, a alimentação com mais sabor, não é a alimentação, e a gente não extrai do fogo. O fogo traz isso, essa possibilidade pra gente, né, de cozinhar uma carne, de cozinhar um legume, enfim, de cozinhar, tá? E traz mais sabor, óbvio que traz mais sabor, né? Imagina naquela época pré-histórica que se comia carne crua, imagina. Aí você sabe do gostinho que tem, né, a sua carne bem feita, cozidinha ou fritinha, enfim, agradeça ao fogo, tá? Eles também passaram por isso e descobriram o fogo e começaram a se alimentar melhor, mas enfim. E hoje estamos aí nessa loucura toda, né, de consumo que nós vemos o tempo todo, né, nas nossas vistas. Bom, o calor também aquece os nossos dias, né? Aquece os nossos ambientes, para a gente não sentir frio. Vamos dizer, nós moramos aqui no Brasil, tá? O Brasil ele tem um clima tropical, que a gente não tem neve, tá? Agora, você imagina se, mesmo sem neve, os dias frios, a gente não precisa se aquecer? Não existem casas no Brasil que tem lareira, principalmente no sul do nosso país, né, que é bem mais frio e que até às vezes, né, é geada e tal, mas acho que não chega a ser neve, pelo menos eu acho que não, né? Mas enfim, de qualquer forma, o calor ele é gerado pelo fogo, tá? A queima de incensos, a queima de velas, tá? O fogo ele serve para muitas outras coisas, tá? Nós extraímos do fogo uma infinidade de coisas, tá? Bom, na água, a água a gente extrai os sentimentos, né? Ela tem a ver com os sentimentos, assim como o fogo tem a ver com a vontade, tá? No caso da água, a possibilidade de vida, né, da biota que nós temos no nosso planeta é feita por causa da água. Nós precisamos de água. Nosso corpo próprio, nosso corpo, ele é feito de 70%, 75% de água. Eu não sei exatamente o valor exato, mas é entre 70% e 75%. Enfim, isso em corpos normais, né? Não estou falando de pessoas saudáveis. Tá? A água serve para nossa higiene, para que nós possamos nos limpar, né? Nos banhar e, em alguns casos, até trazer a clarividência. Tá? Normalmente, qualquer trabalho que eu faço, eu sempre tenho aqui, né, a água pertinho de mim, porque é importante. Tenho também aqui o fogo, né? Porque todos esses elementos são importantes. Aqui eu tenho sal grosso úmido, representando a terra, porque a, não é só a terra, né? Representa aqui também, como eu já falei para vocês num programa que eu fiz do Papo Reto e Oculto, né? O sal grosso molhado, ele absorve energias negativas, tá? Sal grosso sozinho não absorve nada, tá? Bom, e o ar eu represento com os incensos, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, inclusive, como eu faço, né, a queima aí dos incensos, para vocês verem como é simples, e eu faço a queima com carvão, tá? Tem muita gente, inclusive, que tem medo até, né, de incenso. Mas, enfim, de fazer um incenso assim com carvão. Bom, mas continuando aqui, vamos falar agora do ar, né? Que é da onde vêm os nossos pensamentos, né? Nossas ideias, enfim, a nossa forma de pensar, tá? E o ar, ele traz a possibilidade fatual da nossa existência. Nós precisamos, né, do ar e basicamente do oxigênio, tá? E isso para todos os seres, né, que respiram, né, que fazem fotossíntese, ou seja, os vegetais também precisam disso, tá? É a possibilidade da existência do som, tá? Sem o som,
Na verdade, sem o ar. Sem o ar, a gente não conseguiria trabalhar, né, as nossas cordas vocais para sair o som da nossa voz, tá? E, obviamente, a possibilidade do fogo também se faz pelo ar, né? Pelo nosso oxigênio, tá? Da terra. O que extraímos da terra? Extraímos a nutrição, a responsabilidade e o trabalho, tá? A terra que eu tô falando não é o planeta Terra, tá? Tô falando da terra base, onde nós construímos as nossas habitações, tá? Aonde nós nos locomovemos, aonde nós fazemos o nosso plantio para nossa alimentação, tá? Então é muito importante que a gente pare um pouco para pensar, porque a nossa vida é muito corrida. Então, normalmente a gente não para pensar, tô respirando, tô vivo. Não. Você respira normalmente, porque o seu corpo precisa disso. Sem isso, ele não vive. A água, né? A água, nós temos a água com. O pensamento dela é só quando você está precisando tomar banho. Ah, eu preciso tomar um banho para relaxar. Ah, eu preciso tomar um banho porque eu estou me sentindo suja. Passou, às vezes, um dia inteiro no sol, andando para um lado para o outro, né? Poeira, aquela coisa. Banho. Aí você lembra da água. Você, na verdade, né, faz as coisas de uma forma corriqueira. E eu, quando eu falo você, né, eu falo de mim também, tá? Nós fazemos isso de forma corriqueira. A gente só realmente se lembra e dá valor à água quando tem falta d'água, quando não chove. Aí eu remeto novamente lá ao profeta Isaías, né? Que ele lançou uma maldição sobre Israel pela quantidade de idolatria a Baal e a Será, e o povo de Israel que não, né, não se voltava a Deus, preferia se voltar a outros deuses por dinheiro, né, ganância. Sempre a ganância tá ali falando mais alto na cabeça dos seres humanos. Então veio essa maldição da seca e eles passaram anos, né, sem conseguir plantar nada e a comida foi acabando, porque sem água acaba a vida. E é literalmente isso. Não tem jeito. Então a gente só se lembra, e normalmente não é só com a água, gente. A gente só dá valor às coisas quando elas estão escassas ou perdemos. Aí a gente, né, se atenta para o fato de que, caramba, como isso faz falta, né? Então imagina, né? Imagina como seria a vida sem isso. Não tem condição de ter vida, não tem condição, né, de ter, a não ser que Deus quisesse. Se a Shem quisesse que fosse diferente, seria diferente. Só que não é. Então a gente precisa do ar, a gente precisa da água, a gente precisa do fogo. Hoje em dia, principalmente, a gente precisa de todos os nossos elementos, tá? Todos eles. Não dá para se viver nos dias de hoje, pelo menos, sem os elementos, tá? Bom, dentro desses 4 elementos, né, eles estão diretamente ligados aos 5 sentidos, tá? O fogo, que representa a nossa vontade, está ligado com o paladar, o gosto, o sabor. A representação do fogo está no nosso paladar. A água representa a nossa visão, ou seja, os nossos sentimentos, né? Nós choramos, né? Nós nos emocionamos, e aí vem logo as lágrimas nos olhos. E além disso, né, o nosso olho ele está sempre sendo lubrificado, né? Quando não há essa lubrificação, problema, entendeu? O ar ele está ligado com a audição e com o olfato. O olfato é uma coisa também óbvia, né? Você respira, é o cheiro que você sente, e a audição pelo barulho, pelo som, tá? Então, a terra, ela é ligada ao tato, ao seu tato. Então, nós temos tato tanto nas mãos quanto nos pés, tá? Existe também a possibilidade do tato pela boca. Mas isso aí já é uma outra história. São pessoas, né, que têm deficiência e desenvolvem, né,
mas um outro sentido na falta de, né, da falta dos membros, enfim, isso é uma outra história, tá? Mas o corriqueiro, né, que nós temos aí, é assim que funciona, tá? Os 4 elementos estão ligados aos 5 sentidos nossos. E ainda existe o sentido do sexo, que muita gente, né, não dá importância para isso, né? Usa o sexo de forma normal. Ah, tô com vontade. Ah, preciso, enfim. Ou, ah, sou doente, não vivo sem sexo. Existe de tudo, tá? Mas ele tá ligado a isso aí, ele tá ligado aos sentimentos, né? Aos elementos e aos sentidos, tá? Ou seja, o sexo está ligado a essas duas coisas. Então, nós representamos o sexo como a Kundalini, que seria o caminho do meio. Encontrar a Kundalini seria trilhar um caminho central, um equilíbrio na sua vida, tá? Então, só a título de curiosidade nesse momento, eu mostro para vocês aqui que nós temos aqui os 2 pilares da árvore da vida, tá? Vocês vão poder ver aí na representação que vocês têm. E nós temos aqui o caminho do meio, tá? Esse caminho do meio, ele tem a ligação direta com o Malkuth, conosco, que estamos aqui, habitando a Terra. O caminho do meio, ele sempre traz um equilíbrio, sempre. Então, você tem, de um lado da árvore da vida, você tem as Sefirot de bondade, tá? Hokmah, Hesed, Netzah. Do lado direito nós temos, do lado direito aí, né, para vocês, porque quando a gente olha aqui, né, de frente seria o lado esquerdo, tá? Mas esse aqui é o lado direito. A gente coloca assim, de frente pra gente. Então, de frente para mim aqui, na minha concepção, esse é meu lado direito, esse é meu lado esquerdo, tá? Então, do lado direito nós temos Binah, Gevorah e Hod, que são as sefirás de mais rigidez, tá? Que tem mais... Não vou dizer, não é para vocês pensarem, ah, não, porque esse lado aqui é mais pesado, esse é mais leve, não é nada disso. Os dois lados, tanto o lado direito quanto o esquerdo, eles trazem um equilíbrio do meio, tá? Com Keter, com Tiferet, com Yetzod e com Malkuth, tá? E, obviamente, o Da'at. Mas isso aí a gente vai ver, isso aí a gente vê depois, tá? Isso não é aula de árvore da vida, e sim espiritualidade prática, tá? Só para fazer uma alusão a vocês, tá? E sem contar também que no caminho do meio nós encontramos, é como se fosse a nossa Kundalini, tá? E nós temos a Sefirah Yesod, que é uma Sefirah ligada ao sexo, tá? Não é à toa que ela tá ali. Não existe nada à toa, nem por acaso, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Esse sentido do sexo, né, já falei para vocês, que é a famosa Kundalini vista aí, né, em outras religiões, na Kabbalah eu chamo de o caminho central, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, tá bom? Bom, não quero que vocês pensem que sexo tem que ser, ou na cabeça de vocês, uma coisa profana, uma coisa indevida, uma coisa só usada para procriação, porque não é, tá? O sexo, inclusive na Torá, né, ele diz que o sexo ele tem que ser prazeroso, mas sim, entre o marido e a mulher. Por quê? Porque você sair fazendo sexo por aí é a mesma coisa que você expor o seu equilíbrio, a sua Kundalini. É uma exposição de você, entende? Quando há penetração, é sempre como? É central, não é? O seu órgão sexual, ele está onde no seu corpo? Ele está na parte central do seu corpo.
né? Quando você olha para a árvore da vida, né, você vê o posicionamento de Yesod. Ele está no centro, né, na parte de baixo, no centro, tanto no homem quanto na mulher, independente de qualquer coisa, tá? Independente de opção sexual, de nada. O homem, porque tem um corpo masculino, tem um órgão genital masculino, e a mulher, porque tem um órgão genital feminino, tá? E essa história de, troquei de sexo, agora eu tenho um pênis, agora eu tenho uma vagina. Gente, eu não quero entrar no mérito dessa questão, tá? O que eu tô falando é no sentido da árvore da vida, tá? Espiritualidade, ok? Bom, então o sexo está justamente nessa parte. Ou seja, quando existe a penetração, existe o contato das kundalinis, tanto da masculina quanto da feminina. É como se elas se encaixam, né? Elas se encaixam. E aí você tem uma geração de energia gigante. E as pessoas mal percebem esse tipo de coisa. Fazem o sexo simplesmente, porque eu tô com vontade. Então, realmente você se expõe, você passa por momentos difíceis na sua vida, você sofre com amor, né? Então tem um monte de coisas em volta disso daí que levam você a não ter uma coisa mais saudável, entende? Né? Não ter um sexo mais saudável, ou às vezes até problemas sexuais, tá? Então tem que pensar que isso daí é o teu centro. O sexo é o teu equilíbrio. Ele faz parte dos seus sentidos. Entende? É tão poderoso esse registro de equilíbrio que quando existe o orgasmo, você fica momentaneamente. É uma coisa tão elevada, tão absurdamente elevada, que quando você realmente estuda determinadas coisas, você consegue até um contato maior com esferas mais poderosas de espiritualidade. É incrível. Então, quando existe o orgasmo, você parece que está fora de você. Você parece que não é você. Você parece que está em outro lugar. Você parece que não sabe de absolutamente nada, só sente aquilo ali, acabou e pronto. É muito importante. Então, é o seu meio do caminho. É preciso que você consiga entender que quando você faz sexo aleatoriamente, pelo simples fato de tô afim, você expõe a sua Kundalini, você expõe a sua alma, você expõe o seu corpo. E aí fica aberta a entrada de impurezas. Não estou falando de uma forma pejorativa, não, tá? Estou falando da entrada de impurezas porque o seu corpo está aberto a receber toda aquela energia. Você abre o seu corpo, né? Você abre o seu chakra. Entende isso, gente? Os seus chakras vão abrindo. Eles vão recebendo aquela sensação até que você chega ao prazer. E o prazer máximo, ele abre o chakra superior. E aí é isso, né? Vocês já podem imaginar o que acontece quando vocês fazem amor aí. Quer dizer, isso não é fazer amor, né? Vocês transam, fazem sexo com qualquer pessoa. Pessoas que você não conhece, pessoas que você não tá nem aí, pessoas às vezes saiu, bebeu pra caramba, perdeu o rumo, perdeu a linha, foi pra cama com alguém. Você se expõe de várias formas. Eu acho que você tá entendendo, né? Bom, continuando, tá? Eu quero que vocês entendam que também tem um outro lado, um outro aspecto do sexo em relação à vida da gente. Quando você faz o sexo também para o seu prazer, pensando só em você, é uma forma egoísta de tratar o outro, tá? Isso se chama egoísmo. Hoje eu quero ser... Bom, se for assim, tudo bem, né? Você é casado e tal, e aí, poxa, hoje eu vou pensar só em mim, tá? Acontece,
tá? Mas existe uma cumplicidade entre o casal de entendimento em relação a isso. Não é uma coisa que acontece corriqueiramente, tá? E para quem é solteiro, que faz esse tipo de coisa por aí, tá? É prejudicial, muito, muito, já expliquei. E o egoísmo que você tem com outra pessoa. Eu quero gozar, acabou e pronto. Não me interessa o outro. Cuidado com isso, tá? Isso aí é muito ruim. Bom, e eu quero que vocês entendam também que tem uma expressão que muita gente fala, né? Quando sente, tesão, né? É aquela coisa que ou olha para alguém ou deseja alguém, me sobe um fogo. Acho que todo mundo já escutou isso aí, né? É, agora, eu quero que vocês entendam, tá? Que o sexo ele não está somente ligado ao fogo, tá? Ele está ligado a todos os elementos. Obviamente, né, o fogo está ligado à vontade primordial, né, o desejo primordial que aquilo se faça, ou determinada coisa se faça, tá? As experimentações de prazer, né, isso tem essa ligação, tá? E o sexo, ele se liga à água, né, por causa dos sentimentos que acarretam. Você, sendo casada, sente prazer com seu marido ou com a sua esposa, né? Você sente, mesmo quando você não é casado e você faz sexo com alguém, que não é o correto, mas acontece, a gente vive num mundo diferente, as coisas são assim mesmo. Mas isso traz, às vezes, a um problema muito grande, tanto para o homem quanto para a mulher, né? De ir para a cama com alguém, de não ter nada firme e certo com aquela pessoa, não é teu namorado, nem isso, então às vezes você pode ser rejeitado e acaba tendo sentimentos que não são bons, tá? Existe esse lado da coisa, tá bom? Então, o sexo ele tem uma ligação muito forte com a água, até por conta da ejaculação, né, tanto do homem quanto da mulher. São os líquidos, são os fluidos, tá? Geração de vida. Se liga ao ar por pensamentos de amor, tá? E desejos de continuidade, de felicidade, né? Enfim, o ar ele traz isso, é o teu pensamento de querer alguém muito, de amar alguém muito, né? De ser feliz com aquela pessoa, né? Então, tá ligado ao seu pensamento, é ligado ao ar. Tá ligado à terra porque nutre, né? O sexo nutre, traz responsabilidade sobre os nossos atos e desejos ali, que são intrínsecos, e gera a vida. Gera a nós, seres humanos, como nos conhecemos, os animais, as plantas, né, os vegetais. Então, é muito importante que vocês entendam essa definição dos elementos, tá? Para uma constante na vida de vocês. E eu sei que cada vez que vocês forem agora, a partir de agora, assistindo essa aula, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Eu tenho certeza. Pelo menos durante um bom tempo, tá bom? Bom, aí dessa forma a gente consegue enxergar que o sexo está ligado, né, a tudo, aos elementos, que sem ele não existiria geração de vida. Então poderia até ter os elementos, mas se não fosse o sexo, os elementos estariam aí e nada aconteceria. Entende isso? Tá? Bom, agora é aquela história, né? O que eu já falei para vocês, né? Qualquer coisa que tire de vocês é muito complicado, né? Não é muito complicado? Para e pensa, tá? Bom, agora que a gente tem esse melhor entendimento sobre isso, né? A gente entra, né, mais no mundo de mistério, né? Onde a cada dia que passa as coisas são reveladas mais e mais dentro de cada um, né, por seu merecimento, tá? Agora, o que eu não quero é que vocês assistam essa aula, né, e vão começar a achar que agora eu assisti a aula, agora eu sou merecedor.
Não, são as suas atitudes, seus pensamentos que vão fazer de você uma pessoa merecedora ou não, tá? De conhecimentos e de bênçãos, ok? Por exemplo, se você não pratica isso, se você não tem esses pensamentos bons, se não pratica coisas boas, não pense que coisas boas vão acontecer, a não ser que você tenha, né, os méritos dos seus antepassados, tá? E aí não são os seus méritos, são os méritos deles que você está recebendo aí agora, né? E que se você não fizer por onde, eles vão terminar em você e você não vai ter mérito nenhum para passar para os seus descendentes, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver agora, começar mais a fundo, né? O entendimento das sefirotes, para realmente alcançar essas nossas necessidades, abrir bloqueios, resolver problemas na nossa vida, tá? Vamos pro próximo.